que foi o ministro Alexandre de Moraes, durante o julgamento, também levantando a possibilidade de um novo desdobramento do caso da trama golpista. O ministro defendeu reabrir investigações contra o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto chegou a ser indiciado pela Polícia Federal, mas não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República e, por isso, acabou não se tornando réu. Vamos voltar então com a Carla Lucena, que vai explicar qual foi o entendimento de Alexandre de Moraes e o que acontece com Valdemar Costa Neto a partir de agora. Carla. Claro, Natuza, vamos lá. Muito boa noite novamente a você e a todos. Pois é, ali quando foi finalizar, o voto, o ministro Alexandre de Moraes, ele que individualizou as condutas, e quando ele falava do Carlos Rocha, que é o presidente, do IVL, ele disse o seguinte, que primeiro, não condenava Carlos Rocha pelos 5 crimes colocados pela PGR, mas sim por 2 crimes, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa, porque o ministro entendeu que no caso ali de Carlos Rocha há uma certa dúvida em relação da continuidade dele, até para poder impactar nos atos golpistas de 8 de janeiro. Pois bem, então, ao falar sobre isso, o ministro fez uma menção aí para poder falar de Valdemar Costa Neto. Eu vou trazer aqui a menção que o ministro trouxe, Natuza, que tem a ver com o nosso Código de Processo Penal, Ele se baseou em um artigo que está presente no Código de Processo Penal, que diz o seguinte, que quando há ali o arquivamento por parte de um inquérito policial e ao longo, de outras fases, até porque a gente está falando agora de julgamento de ação penal, se encontra novos fatos, aí sim pode-se abrir a reabertura, pode-se pedir, na verdade, a reabertura dessa investigação. E o que o ministro Alexandre de Moraes está entendendo como fato novo? Primeiro, depois de fazer toda a análise, de todo esse material que foi elaborado pelo Instituto, até para poder basear ali a ação que foi levada ao TSE, por parte do PL, ele diz o seguinte, que inclusive, fez toda a solicitação, a contratação do Instituto foi o PL, quem preside o PL é o Valdemar Costa Neto. Então, ele está dizendo, se neste caso, nessa ação penal, se encaminhar pela condenação de Carlos Rocha, abre-se, portanto, esse precedente, o que ele fala, pega-se tudo que foi apurado dentro dessa ação penal, coloca em uma PET, a PET que inclusive foi a que deu abertura a essas ações, que estão sendo julgadas aqui no Supremo Tribunal Federal, e se investiga, porque se você condenou quem elaborou ali, de fato, toda essa documentação, tem que se ver como é que foi, inclusive, até mesmo o financiamento. Por isso eu vou chamar na nossa tela para a gente relembrar, Natuza, uns trechos do relatório da Polícia Federal, que inclusive, como você bem mencionou, chegou a indiciar o Valdemar Costa Neto, a PF, dizendo que há inclusive essa questão de que ele teria ali atuado de forma dolosa, com essa representação junto ao TSE, ali em novembro de 2022, dizendo aí, entre aspas, argumentos técnicos, que tinha ciência, Valdemar, que eram falsos, ou seja, sem qualquer fraude. A gente passa para um segundo destaque também do relatório da Polícia Federal, a polícia indicando, que restou evidenciado que Valdemar Costa Neto não apenas tinha ciência da elaboração do relatório com dados falsos sobre as urnas eletrônicas, mas também foi um dos responsáveis, justamente com Jair Bolsonaro, para tornar aí a divulgação desse relatório pública, portanto, essa divulgação. E como você bem me perguntou, o que acontece a partir de agora? A gente ainda tem que esperar aí o fim do julgamento. Flávio Dino, presidente da turma, ministro, vota neste momento. Depois a gente vai ter a questão de toda, avançando aí para essa dosimetria e tendo, portanto, a condenação confirmada de Carlos Rocha e volta lá para outra PET, para uma outra ação aqui no STF, e aí se encaminha para novas diligências para ver de que forma isso vai avançar, e aí abre-se uma investigação novamente. Volto contigo.